O tema de hoje é indo além da superfície. Nós vamos falar sobre o perigo de manter um cristianismo, de levar um cristianismo adiante que fica apenas na superfície das coisas. Isso traz um monte de problemas, um monte de dificuldades e pode atrapalhar muito a vida da pessoa. Este vídeo de hoje é parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós tratamos de temas fundamentais para a pessoa viver uma vida cristã boa, construtiva, adequada. Então vamos ao tema de hoje, indo além da superfície. E para você entender sobre o que eu estou falando, eu vou ler um versículo da Bíblia conhecidíssimo, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E a primeira parte do versículo diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. As pessoas adoram esse versículo. Todas as coisas contribuem para o meu bem, elas pensam. O problema é que essa é uma visão superficial das coisas, porque as pessoas que pensam assim não leram a segunda parte do versículo, que diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas quem dentre aqueles que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o apóstolo Paulo podia dizer que todas as coisas cooperavam para o bem dele. E ele falava isso, tanto é que ele escreveu. Por quê? Porque ele foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Nem todo cristão tem essa oportunidade, tem essa realidade na sua vida. Então, se você simplesmente lê a primeira parte do versículo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, opa, isso se aplica a mim. Depois você vai olhar, não é bem assim. O versículo é verdadeiro, a promessa é verdadeira, mas ela se aplica a uma outra situação que não necessariamente aquela de cada cristão. A mesma coisa acontece quando as pessoas pegam promessas que estão no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a respeito de bênçãos materiais prometidas para Israel. Israel era o povo escolhido, era o povo aonde o Messias, Jesus, haveria de nascer. Então Deus deu uma série de promessas materiais a Israel para manter aquele povo vivo. Essas promessas foram verdadeiras, elas existiram, mas elas se aplicavam a Israel. Você pegar essa promessa e querer aplicar a você no dia de hoje, opa, já não é mais uma promessa. Pode ser um desejo, pode ser uma vontade, pode ser até uma esperança, mas você não pode dizer que é uma promessa. E cobrar isso de Deus, Deus não fez essa promessa para você. Isso não quer dizer que Deus não quer te abençoar materialmente. Não é isso. Uma coisa é você pedir a Deus alguma coisa que ele dará ou não dará. Outra coisa é você cobrar de Deus uma promessa que ele fez. Se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir, porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não muda. Então, se há uma promessa, ele cumpre. Então, por exemplo, ele prometeu tirar o povo de Israel do Egito. Demorou 430 anos, mas ele mandou Moisés e Moisés tirou o povo. Ele prometeu mandar o Messias. Veio Jesus, que é o filho dele, encarnou e viveu entre nós. Essas são promessas que foram cumpridas. Outras coisas Deus pode fazer e faz, mas não são promessas. E ficar usando textos que não se aplicam a você é ficar apenas na superfície das coisas, é não olhar para as coisas em profundidade. E isso é viver um cristianismo muito perigoso,
Porque a gente começa a acreditar coisas, começa a depositar esperança em coisas que não têm base, não tem sustentação. Então, eu queria dar aqui 3 exemplos de coisas que as pessoas encaram com muita superficialidade. Olham apenas na superfície e fazem besteira por causa disso. A primeira, eu já vinha falando, que é conhecer a Bíblia apenas superficialmente. Então, conhece a primeira parte do versículo de Romanos 8:28, mas não conhece o resto, não conhece o contexto. Isso é muito comum, por exemplo, quando se estuda o livro do Apocalipse. As pessoas olham o que está lá, que são é uma revelação feita a João, cheio de coisas acontecendo, símbolos, é a besta que emerge do mar, é o anticristo, é isso, e começam a tirar dali promessas que, na verdade, não existem. Por quê? Porque é bom achar que Deus prometeu isso ou aquilo. Traz conforto. Mas o problema é que se a promessa não existe, a decepção virá. E isso é péssimo, porque a pessoa acaba brigando com Deus, dizendo: Deus, você me prometeu algo que você não cumpriu. Quando, na verdade, a pessoa acreditou em algo, acreditou numa promessa que nunca foi feita. O erro não está em Deus, está na pessoa. Então, é muito perigoso conhecer a Bíblia apenas superficialmente. E eu me refiro a conhecer alguns versículos, que se sabe de cor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um conhecimento superficial. Tem muitos outros que a gente tem, que a gente cria, e a gente não estuda o contexto. A gente não estuda o que está por trás. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender como Deus age, o que Deus faz, porque a gente tem um conhecimento superficial da Bíblia. Então, é preciso conhecer a Bíblia, sim. Você nunca vai conhecer tudo o que está na Bíblia, mas você precisa ir além de um conhecimento superficial para não acreditar em coisas que não deveriam, para não ser enganado, para não se decepcionar com Deus, quando na verdade Deus não tem nenhuma responsabilidade naquilo que você acreditou, que foi por sua conta, porque a Bíblia não falou aqui. Então, esse é o primeiro perigo de viver um cristianismo raso, viver um cristianismo superficial. É conhecer a Bíblia superficialmente e tirar da Bíblia conclusões que a Bíblia não permite tirar. Segunda forma de ter um cristianismo superficial, raso, é viver apenas os conceitos cristãos que interessam. Então, a gente vê isso com muita clareza naqueles cristãos que desenvolveram a tese de que todo mundo vai ser salvo, que Deus é bom, Deus é amoroso, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, quando a Bíblia está cheia de referência ao inferno. Mas o inferno não é um conceito agradável de se ter. É melhor, né, pensam as pessoas, acreditar que todo mundo vai ser salvo. Então, aí não importa muito como eu vivo a minha vida aqui. Por quê? Porque todos vão ser salvos. Eu estou no bolo, estou tranquilo. Mas isso é um perigo, porque a Bíblia diz claramente que haverá alguns salvos e outros que não serão salvos. Então, importa como você vive a sua fé. Esse é um conhecimento, essa é abordar, usar uma teoria que está na Bíblia. É agradável. Então, eu vivo esse conceito, todos vão ser salvos, mas não é isso que a Bíblia diz. Ou aquela outro conceito, se eu tiver fé, eu vou ter prosperidade. A Bíblia não fala isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, eu só vivo aquilo que me interessa. Não, não, por exemplo, presto atenção nas advertências contra pecado, contra a hipocrisia, contra a mentira, contra a inveja. Por quê? Porque essa parte parece que a pessoa vai lá e corta aqueles versículos da Bíblia e joga fora, não interessa para eles. Isso é muito comum. As pessoas pegam um cristianismo e moldam o cristianismo à
personalidade e a vida delas e vivem o cristianismo numa boa, achando que estão fazendo o que é certo. Quando o cristianismo não é assim. O cristianismo é que nem quando você vai contratar seguro-saúde. O cara bota na tua frente um contrato que já está pronto, impresso, e você tem que assinar no final. É o que a gente chama de contrato de adesão. Você não negocia as cláusulas que estão naquele contrato. Você adere àquele contrato do jeito que ele é. Se você não concordar com alguma cláusula, você não contrata aquele seguro-saúde. Você vai ter que contratar outro, em outro lugar. Aquele você só contrata se você aderir ao contrato que está escrito, está na sua frente. O cristianismo é a mesma coisa. O contrato de adesão do cristianismo é a Bíblia. Você tem que aderir ao que a Bíblia fala e dizer, eu assino embaixo. Há coisas que às vezes a gente não gosta, como eu citei. Eu não gosto da ideia de inferno, mas eu tenho que aderir a esse conceito porque é o que está na Bíblia. Então, a Bíblia é um contrato de adesão. Eu não posso construir um cristianismo que é moldado, é customizado para a minha vida, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu quero. Não funciona assim. Então, viver os conceitos cristãos, só aqueles que interessam, só aqueles que agradam. Então, eu quero as promessas de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero as obrigações, eu não quero mudar minha vida. Isso é ter uma vida cristã superficial, que não tem embasamento. Cristianismo é um contrato de adesão. Você quer ser cristão, você tem que aderir ao que a Bíblia fala. Uma outra forma que é superficial de viver o cristianismo é julgar as coisas pela aparência. As pessoas chegam, o sujeito chega na igreja, participa lá da reunião e faz uma oração bonita, eloquente. Nossa, que cristão legal. Quando, na verdade, a vida daquela pessoa não tem nada a ver com nada. Você está julgando as aparências. Vem a outra pessoa, às vezes vem o jovem tatuado, com um brinco na orelha, você diz, nossa, que é isso e tal. E é um cristão verdadeiro, porque você está julgando as aparências. Jesus nos ensinou a como viver um cristianismo mais profundo nesse aspecto, que é julgar pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. A gente conhece a árvore pelos frutos que a árvore produz. Então, olhe os frutos da árvore, então você vai olhar e dizer se essa árvore é boa, se essa árvore é ruim. Então, olhar pelo que a pessoa faz, pelo que ela produz, e não pelo que ela fala, ou pela maneira como ela se apresenta, é viver um cristianismo mais profundo, sair da superficialidade. Isso é fundamental. Então, concluindo, o cristianismo é uma religião que exige daqueles que a seguem uma entrega total e uma abordagem de maior profundidade. Não dá para viver um cristianismo apenas superficial e chegar a um bom resultado. Não funciona. Não é assim que o cristianismo funciona. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos e parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus, é divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo. Agradeço a sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.